Uma vida. Vou começar então. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa segunda aula do segundo módulo, né? A leitura de textos multissemióticos na escola. Espero que vocês já estejam vendo os slides, acho que sim. Senão a Emília dá o aviso aí para nós. Então, eu queria só retomar com vocês, né, na aula da semana retrasada, a gente viu uma parte mais teórica, né, alguns conceitos, eu problematizei algumas coisas em relação ao conceito de letramento, multiletramento, né, e mesmo sobre a polêmica aí que tem surgido em relação ao uso do termo semiótica, que tem aparecido na BNCC. Então, falei para vocês também da questão do uso do texto, não como um pretexto, né, para as aulas, não só de gramática, mas para as aulas de língua portuguesa de um modo geral, e apontei, inclusive, esse exemplo, né, que é trazido pelo professor Wagner Silva, com questões que deixam, né, de considerar, por exemplo, a questão da imagem, da construção do texto, sendo esse um texto também multissemiótico. Então, só para a gente retomar algumas questões, quando a gente fala de textos multissemióticos, não precisa ser os textos que tenham movimento ou que estejam na internet, porque às vezes as pessoas acham que multissemiótico são só os textos, por exemplo, um trailer, um vídeo, né, um texto que esteja lá na plataforma online. Não necessariamente, né? Os textos que articulam mais de uma linguagem já é considerado um texto multissemiótico, ok? Oi. Ah, tá. Deixa eu voltar, então. Obrigada, Emília. Acho que agora vai. Tá, obrigada. Então, é disso que eu falava, né, dessa questão da grande polêmica aí que tem sido discutida no uso, inclusive, do termo semiótica na BNCC. Então, quando o professor Clécio, ele até destaca, né, a questão do uso da análise linguística barra semiótica, isso pode ser entendido de várias formas, inclusive como análise linguística e semiótica, ou como semiótica, né? Então, há várias questões que eu posso, de repente, até voltar a falar com vocês em outro momento, para fazer essa análise de como isso tem aparecido também na BNCC. E hoje, a proposta nessa continuação é a gente pensar em alguns exercícios mais práticos de como eu posso trabalhar esses textos multissemióticos ou esses textos que articulam mais de uma linguagem na sala de aula, ok? Acho que vocês estão vendo aí o slide de continuação, pensando em exercícios de análise e textos multissemióticos, ok? Se a Emília não disser nada, é porque está tudo certo. Eu havia pedido para que vocês enviassem lá na plataforma comentários ou dúvidas em relação ao conteúdo que eu tinha abordado no primeiro encontro. Então, a única questionamento ou comentário que eu recebi foi em relação à dificuldade do trabalho com os gêneros digitais, principalmente por conta das condições de trabalho, né? E que é um dos motivos que eu também concordo, né, que pode dificultar o trabalho do professor, principalmente com os gêneros digitais. Então, a questão da internet, né, que às vezes a gente não tem acesso na escola, ou mesmo uma sala de tecnologia, né, apropriada para isso. Enfim, a gente sabe que há uma série de fatores que influenciam no trabalho do professor em sala de aula, sobretudo nos textos digitais. No entanto, há outros caminhos, né? Se não os textos digitais, eu sei que o foco da BNCC tem sido isso, mesmo desconsiderando todo o contexto, né, desse Brasil, que não é igual, né? De norte a sul a gente tem N realidades, mesmo dentro de Dourados a gente sabe que há escolas com mais condições de trabalho e outras com menos condições de trabalho, mas eu vou mostrar para vocês algumas alternativas para a gente trabalhar outros textos que também são multissemióticos e que nem sempre precisam desse digital. Tudo bem? E a outra questão que eu havia pedido era em relação ao trabalho com o trailer do filme Parasita. Na verdade, eu gostaria de trabalhar com vocês o filme, quem sabe em uma outra formação.
Mas como eu não consegui encontrar com fácil acesso para todo mundo, eu enviei o trailer, né? Então, algumas questões que vocês abordaram nas respostas foi abordar a questão social, o entendimento da temática abordada, usado como instrumento de crítica política e social, poderia ser trabalhado o gênero textual, resenha, artigo de opinião. E uma outra pessoa respondeu, sequência didática com análise crítica do filme, análise interpretativa, trama, estudo dos personagens e suas características, dentre outros elementos relevantes na escrita ou oral. Eu considero essas questões que vocês colocaram questões que podem ser abordadas, sim, na análise de um trailer ou de um filme, mas não só, né? A gente tem que pensar, isso eu falei também no encontro passado, que a gente tem que tentar sair só da temática, né? Quando eu uso, principalmente filmes ou trailers, né, ou vídeos, quando eu trago isso para a sala de aula, não se esquecer que ele é um texto, e como texto, né, e sendo nós formadores, né, de leitores, a gente tem que pensar em mostrar para o aluno como esse texto se constitui, não só do ponto de vista do assunto, do que ele traz, né, porque o que eu verifiquei nas respostas é que talvez tenham ficado só nesse ponto do conteúdo, né, de levar o filme ou o trailer para a sala de aula para abordar a questão da temática do filme. Mas não só isso, né, a própria construção desse texto fílmico, né, desse texto verbo, viso, sonoro, que a gente chama, porque trabalha a questão do verbal, do visual e do sonoro, para a construção do sentido, ok? Então, dando sequência, a gente vai ver que a própria BNCC fala, né, ela coloca, as linguagens antes articuladas passam a ter status próprio de objeto de conhecimento escolar. O importante, assim, é que os estudantes se apropriem das especificidades de cada linguagem, vejam só, sem perder a visão do todo no qual elas estão inseridas. Mais do que isso, é relevante que compreendam que as linguagens são dinâmicas e que todos participam desse processo de constante transformação. Esse é um trecho da BNCC que acho que resume bem o que eu tenho tentado mostrar e que eu gostaria de mostrar. Eu sei que essa forma gravada e online não é melhor, né? E aí eu já deixo registrado isso também. Para mim, a formação, sobretudo esse tipo de formação com professores, o ideal é com a participação ao vivo, né? Ainda que online, mas que as pessoas estejam presentes para a gente ir fazendo essa troca. Então, alguns aspectos iniciais, quando eu penso em trabalhar o texto multissemiótico. Acho que esse slide até eu tinha apresentado a semana retrasada, mas eu gostaria de retomar com vocês. Uma das primeiras questões, o que determina a escolha dos gêneros que serão trabalhados? Por que a escolha desse gênero? Porque faz parte da realidade sociocultural daqueles alunos, porque está na BNCC, porque tem uma importância social, o que me motiva, né? Cada gênero exigirá conhecimentos específicos para a leitura e análise, então eu tenho que conhecer, né? Para mediar a leitura, eu tenho que conhecer esse gênero, conhecer onde ele circula, em qual suporte, porque tudo isso vai fazer parte, vai influenciar na construção do sentido desse texto, né? Trabalhar a leitura sempre tendo em vista o como é dito, em função de o que é dito, e não o contrário. Então, quando eu falava, inclusive, né, diante das questões que vocês apresentaram, de trabalhar o trailer, para falar da temática, né, das questões sociais, ok, né, mas isso é o que é dito. E como isso é dito no filme? Então, sempre partir desse princípio, né, primeiro pensar o como aquilo foi dito, como aquilo foi articulado naquele texto, como as linguagens foram articuladas para o que é dito, para o assunto, tudo bem? Sigamos, então. Acho que está passando os slides certinho, né? Então, eu até falei semana passada de uma proposta simples, né? Por exemplo, a apresentação de um livro como um texto multissemiótico, porque ele articula várias linguagens, né? A questão da capa, da imagem, do prefácio, da diagramação do texto, da tipografia,
do acabamento gráfico. Então, isso também fazendo parte da construção do sentido desse texto, e não só o texto propriamente dito, o texto que eu digo verbal, né? Porque tudo isso, o livro como um todo é um texto. Apresentei também, e aí eu vi que a Emília até colocou na plataforma, um artigo que eu e uma colega analisamos essa capa, né? Da revista Isto É, que a gente vai apontando. Claro que é do ponto de vista da semiótica discursiva, mas acho que é possível ler, mesmo sem ter conhecimento da teoria, para ter uma noção desse todo de como analisar um texto como esse, né? Que é um texto também multissemiótico, porque articula várias linguagens, e que eu consigo verificar a articulação, né, do verbal, do não verbal, da própria estrutura do gênero, para direcionar uma leitura em relação a um assunto do momento, né, que é o assunto da pandemia. Então, continuando, eu trouxe algumas questões para a gente pensar, então, e aí eu coloquei, pensar uma sequência de tomadas de decisão para as aulas, né, então, uma pergunta inicial que pode conduzir as decisões das aulas, da sequência de aulas que eu vou preparar para trabalhar um texto, ou vários gêneros, né, um gênero, ou vários textos dentro desse gênero. Quais elementos que juntos constroem o todo de sentido? Então, sempre eu vou insistir nisso, não é a imagem separada do verbal, não é o movimento, não é o som da música, não é o ritmo separado. Claro que para fazer uma análise, às vezes a gente faz essa separação e depois junta. Mas no final, né, na construção dessa análise, inclusive com o aluno, eu preciso mostrar como essa junção, né, dessa junção que eu tenho a construção do sentido e não separado disso. Então, eu trouxe, já vou passar para os exemplos, não sei se a letra ficou muito pequena, mas acho que dá para visualizar. Que é um texto, uma reportagem, né, do jornal aqui de Dourados, e eu tenho um texto, né, parado ali, que ele pode tanto ser impresso, na época isso aqui era impresso, né, mas hoje a gente sabe que a maioria dos jornais é tudo online, depois eu vou falar um pouquinho dessa diferença do online também para o impresso, mas mesmo no impresso, né, eu vou considerar 3 momentos para as tomadas de decisão, então, em relação aos textos, a leitura dos textos. Então, o primeiro eu estou chamando o primeiro olhar para o texto, ok? O que eu vou fazer nesse primeiro olhar para o texto, que algumas teorias, né, vão chamar de contextualização, de cotexto e tudo mais? Seria verificar, situar a questão da data, né, desse texto, 16/4, o que estava acontecendo no momento. Então, essa reportagem é uma das reportagens que eu analisei na minha tese de doutorado, e na época, estava acontecendo vários casos de mortes por desnutrição indígena nas aldeias aqui de Dourados, né? Então, foram publicadas uma série, né, de reportagens sobre isso. Então, eu situo isso no momento sócio-histórico, né? Ela constrói um sentido em determinada época, ok? O título e o subtítulo. Então, vamos ver. A maioria sofre, eu tenho aqui o título, né? Em Dourados, 1.500 famílias indígenas vivem em barracos. Tenho a imagem, então essa é a primeira leitura que eu tenho, né? Quando eu abro o jornal, um texto, uma revista, ou quando eu vejo lá na internet, essa é uma das primeiras coisas, né, que, pensando no texto propriamente, vai ser isso, vai ser a imagem ali a legenda, ou a manchete, o título, ok? Então, eu tenho esse título, vejam, que ele traz para frente, né, da frase, o nome, a localidade, né, o advérbio de lugar, em Dourados, né, então ele dá enfoque, porque ele poderia ter colocado 1.500 famílias indígenas vivem em barracos em Dourados, né, ele poderia ter feito uma outra construção, mas ele né, faz questão de focar em que lugar acontece isso. No subtítulo eu tenho, e aí eu estou considerando subtítulo, o que aparece aqui em letra menor, não sei se vocês conseguem visualizar, tá? Então, a maioria sofre com moradia precária e agravos na saúde. Prefeitura, Condize e FUNAI anunciam 440 novas casas. Então,
Então, vejam, só por esses elementos, eu já vejo um direcionamento em relação à leitura do texto, o texto maior verbal ali, né? Uma outra questão que eu preciso olhar quando eu penso nesse gênero, em que caderno ele foi publicado? Então, vejam que aqui foi publicado no caderno Dia a Dia. Um trabalho interessante é verificar, inclusive, na época, várias reportagens foram saindo sobre a desnutrição indígena, se sempre elas saíam no mesmo caderno, né? E na minha pesquisa eu verifiquei que sim, que elas começaram a sair sempre no caderno Dia a Dia. E o que normalmente saía nesse caderno? Como o próprio nome diz, eram reportagens, né, que falavam do dia a dia de Dourados, né? Assuntos, temáticas que estavam em foco na época. Então, isso tudo vai conduzindo a uma construção do sentido. Quando as reportagens começaram a sair sobre os casos de morte de crianças, não era publicado no Dia a Dia, eram em outro caderno. Então, por que de repente ele faz, né, ele começa a fazer parte do caderno Dia a Dia? Porque começa a fazer parte do dia a dia dos douradenses, né? Então, começa a ganhar uma outra importância para esse jornal. Os textos do entorno. O que seriam os textos do entorno? São os textos que, as chamadas, vamos dizer assim, que são publicados também em volta, né? Então, vejam aqui, tá bem pequenininho, né? Vocês não vão conseguir ler, mas é um médico, né? E quando ele tá, no texto maior, né? Ele fala sobre uma reclamação, né? Dos médicos do HU, em relação à falta de condições de trabalho, alguma coisa assim, né? Então, vejam, é um texto que está relacionado também com a saúde, né? Não é saúde indígena, mas também está relacionado. Há reportagens que, às vezes, não só em jornal, mas em revista isso também acontece, né? Acho que eu falei disso semana passada, que, às vezes, esses textos, essas chamadas, ou textos do entorno ali da página em que aparece a reportagem, ela pode direcionar tanto o olhar desse enunciador, desse jornal, né, para aquele assunto. Então, por exemplo, eu estou falando da questão indígena e aí tem um texto do entorno falando contra a questão das manifestações e tal. Não está diretamente ali, mas ele acaba direcionando o olhar para aquele texto. Então, isso também tem que ser verificado, né? A fotografia, que é evidente, né, que ela chama atenção aqui, a gente tem o barraco, a questão da ausência da figura paterna, parece até que, parece não, deve ser uma fotomontagem, né, que os normalmente jornalistas falam, olha, fica aqui e tal, né, e aí acabam, de certa forma, manipulando essa imagem, né. A gente vê a questão da presença da figura da criança, né, inclusive para mexer nesse sensível do leitor, e mostrar essa condição de vida, né, precarizada, o próprio olhar desse menino para o leitor, né, então essa posição, esse movimento, né, essa articulação de ângulo de câmera aí, também é proposital, né, não é por acaso que alguém fez uma foto desse jeito, desse ângulo. Então, focando daqui para lá a criança, que a gente chama de câmera baixa ou contra-plongée. Normalmente, quando tira-se foto daqui para lá, né, de baixo para cima, é no sentido de enaltecer alguém ou algum fato. Mas aqui a gente vê que não é no sentido de uma coisa positiva, mas negativa, né? Então eu considerei como uma antítese, né, que ressalta essa condição de pobreza dos indígenas. E a legenda da foto que diz: famílias indígenas sofrem com a falta de moradia nas aldeias de Dourados. Até 2012, o déficit habitacional era de 1.450 casas. Hoje, a demanda cresceu e este número saltou para 1.500. Uma outra questão também é verificar se essa legenda, ela auxilia, né, ela complementa o que aparece na imagem, né, que a gente fala de se ela ancora, ou ocorre em algumas legendas que às vezes ela é até contraditória com o que aparece no texto. Então, a gente também tem que verificar essas questões que são índices, né, de direcionamento também da visão desse enunciador desse jornal, ok? Então, esse seria um primeiro olhar, né, mais contextual, que já vai mostrando direcionamento. O segundo movimento seria esse adentramento, que eu chamo aqui na reportagem, no corpo maior aí, verbal do texto, né?
Então, verificar como o assunto vai sendo apresentado, quais as vozes de autoridade são trazidas para o texto, e aí vozes de autoridade no sentido, quem fala no texto, né? Os indígenas, a FUNAI, o governo, quem fala? Porque isso também mostra o direcionamento do jornal. A escolha das palavras para se referir aos indígenas ou se referir ao governo, né? Os advérbios, os substantivos, o tempo verbal, os próprios pronomes, né? Então, como isso vai conduzindo a minha leitura do texto. E uma outra questão, as frases de destaque, ou que a gente chama no jornalismo de olho do texto. O que seria esse olho do texto? São essas frases, estão vendo aqui? Essas frases em negrito, tem até jornal ou revista que às vezes eles, pode ver que tem na própria diagramação, tem um espaçamento, né? Tem algumas revistas que até fazem um formato diferente, aí coloca uma frase. Essa frase também direciona a leitura do texto. Então, o que ele selecionou para destacar ali? Relatórios apontam que nos últimos anos, 1.200 casas foram construídas através de projetos habitacionais para a demanda, mas a demanda cresce. Então, quer dizer, mostra que há uma ação do governo, mas a demanda não é suficiente, né? Essa ação não é suficiente. Ação conjunta entre Condize, Prefeitura de Dourados e FUNAI vai garantir 440 novas casas para aldeias de Dourados. Então, sempre o jornal vai tentando mostrar, inclusive tem um subtítulo aqui, tem um outro título na matéria chamado Novas Casas. Então, eles apresentam, né, essa situação de precariedade, mas depois mostra a contrapartida do governo. Então, vejam que o jornal tenta meio, não sei se ficar em cima do muro, mas mostrar que o governo tem feito alguma coisa. Ele poderia simplesmente não falar dessas novas casas, poderia omitir essa informação, e aí o foco ficaria só na visão dos indígenas, na questão da falta de assistência e tudo mais, ok? Então, algumas coisas que a gente, porque não dá tempo de ler também para não ficar muito cansativo, e também pequenininha a letra, algumas coisas que a gente percebe na leitura desse texto verbal, né, ao adentrar o texto. A gente percebe que, juntamente com o destaque dado à descrição da precariedade das condições de vida, apenas os indígenas são chamados a falar, né, pela voz do presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, que confirma a situação, então ele é uma voz de autoridade que vem confirmar, ou pelos depoimentos de pessoas que vivem essa realidade. Então, algumas coisas que eu grifei aqui, né? A indígena Kaiowá Terena sempre viveu em barracos de lona. Grávida de 7 meses, ela diz que a família sempre viveu dos bicos. Aí depois mais para baixo, né? O indígena Anderson Ferreira Cabreira, de 20 anos, isso é legal também, né, porque cita o nome completo, a idade, né, dá uma veracidade maior para os fatos, é vítima do confinamento, e olha o termo, né, confinamento. Eu posso trabalhar em relação, inclusive com o meu aluno, essa questão das escolhas, né, o que significa lá no dicionário confinamento? Inclusive remete a uma ideia de animal e não de seres humanos, né, de estarem confinados, colocados em um lugar confinado para isso, né? Designado para isso. A própria ideia, né, de reserva. Então, é reservado e eles estão confinados lá, ok? E aí eu aponto as outras questões nesse sentido também, né? De quem é trazido para falar, né, e o que isso vai mostrando. E uma das questões também que a gente vai verificando, como o próprio jornal vai se colocando nesses textos, né? E o jornal, na época, ele fazia muito isso. Então, só um trechinho aqui que eu queria destacar. Ó. O jornal coloca-se como um sujeito preocupado com os indígenas, inclusive comprometendo-se a dar visibilidade, fazer ver a realidade vivida por eles. Ao fechar a reportagem, reforça, durante essa semana do indígena, o jornal vai enfocar temas relativos a essas comunidades. Então, como o jornal também se coloca, né, ele respalda a sua imagem, né, de forma positiva, mostrando, não, a gente está olhando, a gente está acompanhando, a gente, né, vai atrás dos fatos, né, eles, dependendo do jornal, eles têm uma forma de ir colocando isso também, ok? E aí, por fim, então vejam, eu fiz um movimento de o primeiro olhar para o texto, que é ver esse geral, né, do que, primeiro, quando eu bato o olho ali naquele texto, o que me chama atenção, tá?
O segundo momento, que eu adentro a reportagem, essa parte, tudo é reportagem, né? Já é reportagem, mas a essa parte maior do texto verbal, quais as escolhas que vão direcionando a leitura, e por fim, eu tento, então, fechar essa análise mostrando, retomando, né, como texto verbal e não verbal se articulam para construir o sentido, né? Eu volto a olhar para esse todo com o meu aluno para verificar, né, na imagem, o que a gente verifica, né, qual imagem de indígena e da situação o jornal quer passar. No texto, isso se confirma ou não? Ele vai para um outro direcionamento, né? Então, olhar para esse todo, pensar nessa articulação. E, diante disso, qual o direcionamento da leitura? Por fim, então, encaminhar outras análises, né? A partir dessa, eu posso ter outros encaminhamentos para olhar outras reportagens ou comparar jornais, né, que falem do mesmo assunto para verificar como cada um direciona, quais as escolhas que cada um faz. Tudo bem até aqui? E aí, diante disso, eu queria retomar com vocês até um livro que eu falei também no outro encontro, que é esse livro aqui da Santos, da Richida Teixeira, que ao falar desses movimentos de leitura, elas apontam, né, o que elas chamam de, para organizar as atividades de leitura, elas falam de etapas e estratégias de leitura. Retomando um outro autor, né, que é o Silva. Então, elas falam que eu posso ter esses 3 movimentos, que seriam atividades pré-textuais, né, que são atividades de motivação para a leitura, atividades textuais, que estão mais dentro da análise textual propriamente dita, né, as estratégias textuais discursivas para a construção de sentidos, e atividades pós-textuais, que seriam continuação dessa análise e motivação para outras leituras, que foi isso que eu tentei falar para vocês. A partir desse texto, eu direcionar outras leituras ou outros trabalhos relacionados a isso, tá? Quando elas apontam esses 3 movimentos, né, essas 3 etapas, vamos dizer assim, nas quais eu posso ir incluindo atividades de leitura, elas falam mais voltadas para o texto verbal apenas, mas isso eu posso também, né, com algumas ressalvas em relação à articulação das linguagens, tentar articular isso em outros textos, mas sempre pensando que eu preciso olhar para esse movimento, para o que caracteriza cada linguagem, ok? Então, quando eu falo, por exemplo, quando eu falei ali da foto, eu preciso olhar a questão das cores, do movimento, eu digo assim, movimento, né? Como foi captada a imagem, né? Qual o posicionamento, qual foi o enfoque. Então, eu preciso olhar para isso. Não tem como não olhar, porque isso também direciona a leitura. Eu gostaria, então, agora de passar. Emília, eu vou colocar o trailer, então, para a gente conversar um pouquinho sobre ele. E caso não esteja aparecendo, você me avisa. Se você não falar nada, é porque tá ok, tá? Eu vou parar a minha apresentação aqui. Eu pedi, então, para que vocês assistissem ao trailer do Parasita, né? E para a gente pensar um pouquinho como eu poderia, então, trabalhar a leitura desse gênero, que também é multissemiótico, ok? Eu vou tentar projetar aqui, qualquer coisa você me fala, Emília. Espero que saia som. Não sei se vocês já estão vendo. Mas acho que sim. Deixa eu só voltar aqui. Eu estava só conferindo se estava aparecendo. Então, vamos lá. 뭐야, 소독해? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고.
얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 일거리가 없으셔도. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어. 대학생인 척하라는 거야? 구라를 좀 치지 뭐. 넌 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐? 아이씨, 죽을래. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로 시의적절하다. 이자들이 원래 참 잘 속아. 사모님이 뭐랄까. 풀타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? 우리 다송이는 완전 예술가 재질인데. 침팬지를 그린 거죠? 자화상이에요. 역시. 그동안 미술쌤들 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나가 휙하고 떠올랐는데. 아 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌. 부자인데 착하다니까. 진짜 니가 착한 거지. I'm deadly serious. 근데 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아. Espero que vocês tenham conseguido ver. Então, vejam, quando eu penso num trailer como esse, né, não há como não considerar a questão da imagem, da música, né, da forma como o texto foi construído. Então, deixa eu só retomar aqui. Acho que vocês já estão vendo, né? Uma das questões iniciais, né, que eu preciso pensar, o próprio gênero em si, né, então quais são as características de um trailer, né, sobretudo a funcionalidade, para que ele serve, né, normalmente esse trailer é o trailer oficial do Parasita, do filme Parasita, né, que foi o filme que ganhou o Oscar 2020, então, qual a característica? Eu preciso ter um texto, né, de divulgação, normalmente é um texto de divulgação, que chame a atenção das pessoas para assistir ao filme, e que divulgue e chame, né, para que as pessoas assistam. Precisa ser curto, porque ninguém tem paciência, cada vez menos, de ficar assistindo coisas longas, e como eu vou fazer esse recorte? Então, eu consigo ver só pelos recortes ali, do início do filme, do trailer, por exemplo, qual foi o direcionamento do próprio marketing em relação a esse filme, né? Então, vocês vejam que ele começou com a cena de um dos personagens batendo ali no inseto, né? Que é uma das cenas bem marcantes, assim, no filme. E o filme chama Parasita. Então, vejam, Parasita, o que parasita? Remete ao quê? O próprio nome, né? Qual que é a ideia de parasita, de parasitismo? Aquele que vive, né, a partir de outro, em função de outro. E aí eu tenho o próprio personagem batendo ali no inseto. Então, veja como ele figurativiza a própria ideia do filme. Ou seja, vai mostrando o direcionamento, né, desse marketing, em como eu posso ler esse filme, ok? Então, a questão inicial seria isso, pensar a construção desse gênero, o que caracteriza ele, para então eu pensar o que eu posso ler a partir disso. Segundo, o trailer e sua análise, tendo em vista que é um texto, verbo, viso, sonoro. Então, eu falei do título, a questão do contexto, que filme é esse? Então, é um filme sul-coreano, quem é o produtor, né? Qual a importância dele? Ele já fez outros filmes, mas qual que é o direcionamento desses outros filmes? Então, são coisas de contexto que pode direcionar a leitura antes mesmo de assistir ou ao trailer ou ao filme, ok?
O enredo, que normalmente a gente fica muito no enredo, né? Então, os sujeitos, as ações, eu consigo perceber já no trailer quem são os sujeitos envolvidos ali. Vejam que há uma narração também, que vai colocando algumas frases de impacto, né? Que tentam chamar atenção, fala alguma coisa, esse filme não é o que parece e tal. Então, e aí tem um jogo de suspense com a própria trilha sonora, né? Então, não tem como não considerar isso. Ele joga algumas frases de impacto, inclusive há um recurso ali que ele vai grifando essas frases, esses trechos. Ao mesmo tempo, eu tenho a trilha sonora que vai dando essa ideia, né, que vai mudando esse tom, e aí eu tenho uma mescla entre sonoridade, silenciamento, intensidade, né, para criar o suspense em relação ao que é o filme, tá? E as imagens que são recortadas, né? Qual que é a posição, quando eu falo de imagem, qual que é a posição da câmera, as cenas, a iluminação, a cor, enfim, é uma série de questões que se a gente tivesse no presencial ou com a participação de vocês, a gente poderia ir analisando elemento por elemento, né? Então, só esse trailer, que é um texto multissemiótico, né? Verbo, viso, sonoro, eu poderia ficar várias aulas discutindo várias questões com meus alunos em relação à articulação entre as linguagens para construir um sentido, né? E tendo em vista a funcionalidade do gênero, que é chamar a atenção, né? Aguçar a curiosidade das pessoas para que elas leiam, assistam ao filme. E numa continuidade, então, desse trabalho, pensando naqueles 3 momentos lá que eu falei para vocês antes, de apresentação, de adentramento ao texto e depois de continuidade pós-textual, eu poderia ampliar a análise assistindo ao filme depois com os alunos, né, ou pedindo para que eles assistissem, tentar comparar os recortes, o que o trailer recortou, por que recortou tal imagem e não outra, né, entre tantas, por que recortou algumas frases, qual que foi a intenção? Pensando que trailer é um gênero, filme é outro, mas eu posso fazer esse trabalho articulado também. Ver outros modelos de trailer, né, para discutir com os alunos como cada marketing, quais são as jogadas, né, o que eles articulam, quais são os recursos que hoje é utilizado. E aí, pensando já numa produção, eu sei que a formação não é de produção, mas eu poderia até produzir trailer com os alunos, né, e pedir que eles produzissem, tá? Ou desenvolver outros gêneros a partir deles que vocês mesmos apontaram nas respostas que enviaram. Então, debate sobre a temática, resenha, paródia, enfim, uma série de outros trabalhos que eu poderia fazer com os alunos, ok? Eu trouxe só aqui, rapidinho, alguns recortes do filme para mostrar. Eu tenho uma orientanda que está fazendo um trabalho com esse filme de análise das imagens, né, de como o filme vai construindo o espaço da família Kim e o espaço da família Park, que é a família pobre e a família rica, só pela construção do espaço em que eles moram. Então, eu tenho aqui, essa daqui é a primeira cena do filme, né, então eu vejo que a câmera se posiciona daqui para lá, então o olhar de direcionamento do filme, né, dessa pobreza, dessa miséria em que vive a família Kim, para o mundo lá fora, né, então isso depois tem toda uma lógica com a história do filme, quem não assistiu depois assiste, com esse olhar, né, eu tenho a própria desgaste das paredes, a sujeira, porque nesse local sempre tinha enchente e tal, eles vivem no subsolo da cidade, né, aqui é um outro espaço da casa que vai mostrar também essa falta de condição da família, né, e, por outro lado, eu tenho o espaço de vivência dos parques, que são os ricos, aí a gente já vê uma outra claridade, né, uma outra dimensão das coisas, de organização, de tamanho das ruas. Então, enquanto os Kim moram em ruas, né, moram em ruelas, né, no final de uma ruela, os Park, né, vivem na parte superior da cidade, então sempre o baixo, pobreza, alto, riqueza. Então, você verifica todas essas questões que não são por acaso no filme, né? A questão de direcionamento de imagem, de cor, de iluminação. Então, é uma leveza maior na casa deles, de limpeza, né? Tudo bem até aqui?
Então, eu falei um pouquinho, assim, desses textos, eu falei um pouquinho do texto, que pode ser uma capa, uma reportagem, né, que é um texto multissemiótico mais estático. A gente passou por esse exemplo do trailer, que já é que traz um movimento, né, que também precisa ser considerado. E agora eu queria falar, para finalizar, da leitura dos textos digitais, né. E aí, quando a gente fala em textos digitais, uma coisa tem que ficar bem clara, que há uma diferença essencial entre texto digitalizado e texto digital, ok? Texto digitalizado é aquele que você digitaliza ali no seu celular ou no computador e posta lá, de repente, no blog da escola, né? É diferente do digital, que já é feito para o ambiente virtual, como é o caso das notícias de jornal online hoje em dia, né? Então, já é pensado para essa plataforma, então o tamanho de letra já é diferente, até a quantidade, né, do que é publicado, se vai ter movimento, se não vai, se vai ter hiperlink, o que vai estar no entorno, o tamanho das imagens e assim por diante. Hoje a gente tem poemas digitais também, acho que eu falei isso na semana retrasada, que, inclusive, não é pensada só por uma pessoa, mas por várias pessoas. Às vezes é a pessoa que escreveu, o escritor, mas é um técnico de informática lá, que também pensa como colocar aquele movimento online. Então, é um grupo de pessoas que pensa aquele texto. Ok? E aí eu trago só essa citação da Souza e a Teixeira, porque elas vão falar sobre isso, né? Sobre essa relação do verbal, visual e o movimento, não só nesses textos como um vídeo, mas nos textos online. E a importância de pensar essa relação do leitor com esses textos. Então, elas falam assim, é preciso repensar como o espaço, o tempo e as relações entre enunciador e enunciatário, que é o leitor e o produtor, né, se dão no espaço virtual de comunicação. Tomando o gênero notícia como ilustração, é preciso levar em conta os diferentes suportes, o jornal, notícias, sites de notícias, redes sociais, onde foi publicado, né, que o põe em circulação. Uma notícia impressa contrai uma relação sintagmática por meio de estratégias enunciativas da montagem da página, com outras notícias, títulos e fotografias. Além disso, obedece a uma determinada distribuição dentro do jornal, organizado em seções e cadernos. Então, é muito diferente você ler uma notícia como aquela reportagem que eu mostrei, né, que é um texto que não tem nenhum outro movimento, e um texto online, uma reportagem online. Então, eu queria mostrar para vocês um exemplo, deixa eu ver se eu acho o link aqui, só para ver se vocês entendem o que eu estou querendo dizer em relação a essa questão do movimento, tá? Eu acho que vocês estão conseguindo ver, não sei se você está aí, Emília. Ó, esse é um texto que eu peguei, né, do G1, então fala, Confissões de um Emo, 15 anos depois, o que aconteceu com um dos primeiros fenômenos brasileiros do YouTube, que é uma notícia que às vezes atrai a meninada também, né, por isso que eu escolhi esse, saiu no dia 21/10/2021. E vejam, além de analisar a questão, né, que eu tenho aqui do título, como a gente analisa num texto de jornal mesmo impresso, eu tenho outros textos do entorno que vão direcionando, né, a leitura. Então, no próprio texto, eu tenho aqui esses hiperlinks que podem me direcionar para outros textos. Então, isso também tem que ser analisado com o aluno, né? O que a reportagem, o que esse enunciador grifou? Por que grifou, por exemplo, o termo, né? Ele fala aqui do Orkut. Orkut, para quem é mais velho como eu, da minha época, a gente tinha o Orkut. Pode ser que essa meninada não saiba o que é isso, certamente não saberá. Então, mas no meu Orkut, e aí eu tenho um hiperlink que direciona para dizer o que é o Orkut, né? Então, por que ele selecionou esse tipo de informação? Porque teve em vista que, de repente, algum dos leitores desse texto não tem, né, não lembra ou nunca ouviu falar o que é o Orkut. Então, ele precisa explicar o que é. Uma outra questão, que esses textos online de notícias, né, em sites de notícias, eles vão mesclando outros gêneros que também direcionam não só a leitura do texto principal, mas também
mostram o perfil de leitor esperado. Então, por exemplo, eu tenho aqui um texto que fala da questão das confissões de um emo e tal, né, que parece ser um texto mais voltado para a juventude. E aí, aqui embaixo, eu tenho G1, ouviu, seu guia de novidades musicais. Então, vejam, no meio de uma notícia, eu tenho um outro gênero, e aí se eu clicar, eu ouço as músicas, né? E qual tipo de música? É um pop, punk. Sua memória anda falhando? Tá difícil se organizar. Tiveram um fã-clube, variaram o som. Enfim, isso também é bacana de ver, né? Como essas escolhas vão mostrando um perfil de leitor esperado para essa notícia, tá? Uma outra questão bacana também de verificar, a questão da imagem, as outras notícias, né? Isso aqui também é comum aparecer em notícias de site, assim, e indicar um outro texto. Então, não só pelo hiperlink, mas ou por títulos mesmo, assim, veja também, leia, né? Então, eu tenho aqui, acho que é gringue que o pessoal fala, né? Como o termo causou uma guerra geracional na internet. Então, esse assunto tem a ver com o assunto, né, principal da notícia, mas é um outro relacionado a esse. E aí eu posso clicar e ter acesso a esse outro texto. Vejam como a relação de leitura é uma outra, né? Não é mais aquela relação daquele texto lá estático, que tinha uma reportagem só paradinha. Então, é um outro leitor, né? Eu tenho acesso a um outro texto, ó. Inclusive, deixa eu ver se é nesse que aparece, eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó. Alguns textos em que algumas frases começam a ser grifadas, também é um outro recurso, né, do online. Ó, no Instagram, a hashtag Gring já tem mais de 23 milhões de publicações. No TikTok, vídeos com a mesma hashtag já ultrapassaram 10,5 bilhões de visualizações. Então, vejam, o que ele grifou é o que ele quer chamar a atenção no texto. Então, vejam, são outras estratégias, né, que a tecnologia acaba por né, oportunizar para o editor desse texto, que vai direcionando também as leituras da notícia principal, ok? Então, só para mostrar que eu preciso, quando eu vou trabalhar com texto digital, ter esse olhar também para esse entorno, né? Ter esse olhar para os recursos que podem ser utilizados na leitura de um texto como esse, ok? E aí, sempre tendo em vista a questão que eu preciso me atentar para o direcionamento de leitura, né? Que aquele enunciador quer construir. Não que eu precise concordar com ele de forma alguma, mas que eu preciso ficar atento para ter esse olhar crítico mesmo em relação aos textos, inclusive para discordar deles. Mas eu preciso ter esse olhar para vasculhar o texto e ir percebendo essas coisas, né? Enfim, já tentando partir para os finalmente mesmo, algumas questões que eu queria pontuar. Estudar e planejar os meios para a concretização de práticas de leitura que promovam uma competência discursiva voltada também à conscientização crítica, que é isso que eu acabei de colocar. Então, pensar o ensino-aprendizado como um ato político, e não o ato político aqui que eu falo no sentido partidário, não isso, né? Mas no sentido de pensar que auxiliar o aluno a ler, né, os textos com criticidade é prepará-lo também para a vida em sociedade, né? Então, eu preciso ter esse olhar não ingênuo para os textos. Paulo Freire vai dizer, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? Lembram que o primeiro encontro eu comecei com esse texto. Daí que a posterior leitura desta não pode prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. Então, eu não posso desvincular, né, a leitura dos textos da realidade do mundo do aluno e nem da realidade que eu tenho impressa ali naquele texto, né? Então, há alguém que construiu aquele texto com alguma intencionalidade. E é isso que a gente, enquanto professores de língua portuguesa e professores que trabalham
com a leitura precisa apontar, ok? O Fiorin, que é um teórico da linguística, ele vai falar, não basta recomendar que o aluno leia atentamente o texto muitas vezes, é preciso mostrar o que se deve observar nele. A sensibilidade não é um dom inato, mas algo que se cultiva nele. Então, não é assim, leiam o texto, assistam ao filme e a gente vai discutir. Tem aluno que talvez nunca consiga, né? Se você não direcionar, se você não mostrar onde observar essas estratégias, esses direcionamentos de imagem, de cor, de seleção de frases, ele nunca vai perceber, né? Ou vai demorar muito para ter essa maturidade. Então, é responsabilidade do professor de língua portuguesa ir apontando esses caminhos, tá? E aí eu fecho com Freire ainda, né, quando ele diz, ensinar não se esgota no tratamento do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga a produção das condições em que aprende criticamente, em que aprender criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a presença de educandos e educadores e educandos, criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes, né? A gente sabe que não é fácil, né, o trabalho com textos, nem com a leitura, né, na escola está cada vez mais difícil, mas é possível, e sobretudo quando a gente fala em textos digitais, às vezes é muito difícil, porque há alguns textos digitais que estão talvez fora do nosso contexto, e o nosso, que eu falo de professor, né, por ser de uma outra geração. Então, há muitos gêneros textuais, muitos gêneros do discurso que os alunos até dominam melhor, eu falo assim, a leitura, por exemplo, TikTok, né, Instagram, né, eles, em relação ao recurso de construção, de uso, eles nos dão aula, né, muitos deles. Mas, se eu sou um professor comprometido com isso, né, eu posso, junto com os alunos, ir construindo essa leitura desses textos, ok? Então, é nesse sentido também de estar aberto, né, para aprender também com os alunos. É isso, né, até tinha algumas dicas também de poemas digitais, mas depois eu posso até deixar com a Emília para ela postar, tá? Aqui estão as minhas referências, algumas que eu falei, outras que eu usei só para preparar o material. E a atividade final, né? A atividade final, o que eu gostaria que vocês fizessem? Depois eu vou verificar com a Emília qual o prazo que eu posso deixar e aí ela vai postar lá na plataforma, né? Que vocês escolham um texto multissemiótico, ou seja, um texto que articule mais de uma linguagem, não precisa ser digital, pode ser qualquer coisa, qualquer gênero, sei lá, uma reportagem, uma capa, um trailer, uma música, enfim, né? Então, escolher, construir uma proposta de encaminhamento de leitura, né? E aí, algumas questões. Tentar pensar, de preferência, em textos mais atuais, né? Que, de repente, sirva para vocês trabalharem na sala de aula também. Colocar a referência desses textos para eu olhar, mas depois eu vou encaminhar certinho essas orientações para vocês conferirem, tudo bem? E escrever esses encaminhamentos de atividades ou de leituras, tendo em vista os 3 momentos que eu tentei apresentar para vocês, que seria o pré-textual, textual e pós-textual, tá? Mas eu vou tentar fazer uma orientação e passar para a Emília, para que ela coloque lá na plataforma, explicando certinho para vocês como vocês devem fazer, tudo bem? É isso, eu agradeço, espero que a nossa conversa aqui, apesar de à distância, tenha servido, tá? Para vocês pensarem um pouquinho a leitura dos textos multissemióticos, e espero encontrá-los no presencialmente, que eu acho que a formação é muito melhor, né? É isso, boa noite, pessoal. Emília, não sei se eu posso desligar.